Alô galera, vamos mais uma aula aí. Essa é a nossa sexta aula do nosso curso de Química Orgânica 1 e vamos falar em continuação as aulas sobre o comprimento e força das ligações covalentes e também os ângulos entre as ligações das moléculas. Logicamente, compreender as estruturas moleculares, estrutura, né, das moléculas é extremamente importante. Como é que a gente pode saber isso? A gente pode saber experimentalmente, por difração de elétrons, raio-x, e tem um banco de dados enorme, por exemplo, aqui, de graça, nesse site, nesse site que você pode pesquisar. Lá você vai ter dados experimentais de comprimento de ligação, distância, ângulos. Então você não precisa nem estudar no livro, porque às vezes o livro está defasado, esses dados às vezes são mais atualizados. Aqui você tem acetona, entendeu? Então, por exemplo, você tem, porque aqui a distância da carbono-oxigênio dupla é 1,2 angstrom aproximadamente, uma ligação aqui simples, né, 1,4 ou 1,3, elas são simétricas, 1,51 angstroms. Você pode saber ângulo, por exemplo, oxigênio, carbono 3, aqui 121, aqui esse ângulo aqui, C3, C1, C4, 116, e vamos ver como é que rege isso aí, né? É extremamente importante você ter uma noção sobre isso, e vamos começar sobre o comprimento de ligação. Já falamos na teoria VB, Valence Bond, do tipo de interações que acontecem, por exemplo, ligações do tipo sigma, né, quando ela é frontal, ligações do tipo pi, que são não hibridizados, são mais laterais. Essa aqui seria um tipo dos alcinos, tipo, por exemplo, duas ligações pi, né? Tem uma sigma e duas ligações pi. Essas hibridizações, no caso, esses tipos de interações, a interação frontal normalmente ela é mais forte, ela tem comprimentos mais curtos, então tem tudo a ver. Por exemplo, para começar alguns dados aqui. No caso do etano. No etano nós temos então aqui, isso é experimental, né? Experimental. A hibridização é sp3-sp3, aqui sp3-sp3, ok? E a distância é 1,536, então esse é um valor quase que padrão para ligação sp3-sp3, carbono-carbono, sem nenhum tipo de efeito adicional, né? E as ligações entre carbono e hidrogênio praticamente são todas iguais, na faixa de 1,1 angstrom, 1,091 angstrom, experimental. Agora, se você parte de uma ligação dupla, né, agora aqui uma ligação, por exemplo, sigma, sp2, sp2 e uma ligação pi, quer dizer, uma ligação dupla, já há um encurtamento significativo, né, mesmo sendo carbono-carbono, agora a dupla é 1,339. Então, observe que você, de simples, dupla, e agora tripla, você consegue já para 1,2. Então, vamos lá. Arredondando, 1,5, 1,3, 1,2, há um encurtamento de ligação quando a gente vai passando, né, de hibridizações diferentes, né, aumentando o tipo de hibridização, justamente explicado por essa necessidade de aproximação maior desses orbitais, né? No caso do pi, você ficar mais próximozinho para a interação ser maior. Então tem uma sigma, aqui tem uma pi, aqui tem duas pi. Então você pode entender esse tipo de coisa. Agora, tem casos onde a hibridização é a mesma, né? Por exemplo, aqui sp3, sp3, que é sp3, sp3 lá igual ao do carbono-carbono. Só que lá no carbono-carbono é 1,54, né? 53,6. Aqui agora já é 1,42, quer dizer, não é só a hibridização. Aí já começa a falar de eletronegatividade. Vamos usar a eletronegatividade de Pauling, que foi a primeira que seria mais usada. Então, nesse caso, você tem agora essa distância, ela é encurtada, porque é uma diferença de eletronegatividade, o carbono e o oxigênio. O oxigênio 3,5 e já o carbono 2,5. Então, houve uma diferença de eletronegatividade. Então, mesmo com a mesma hibridização, sp3, sp3 aqui, com a outra lá, do etano, sp3, sp3, há um encurtamento de ligação. Aqui, por exemplo, é interessante, porque a gente viu lá no carbono e hidrogênio, na parte 1,1, aqui quando é oxigênio e hidrogênio, você vai para 0,95. Há um encurtamento de ligação, também a ver com a diferença de eletronegatividade. Agora, se você já analisa agora C2 e oxigênio, aqui entre esse e esse, já não é
é hibridização, porque aqui você tem sp2, sp2 e uma π, 1.2, e aqui é 1.4. Então também é hibridização, eletronegatividade e várias coisas. Isso aí é fundamental. Vamos lá. Nitrogênio. Nitrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então essa distância aqui, ela mesmo sendo sp3, sp3 igual a essa aqui, sp3, sp3, deve ser um pouquinho mais comprida. Vamos ver. Vamos lá. C2N, 1.475, aqui 1.42. Se fosse arredondar, seria 1.4, 1.5, experimental. Então houve realmente, né, essa distância, mesmo simples, é um pouquinho mais comprida do que essa, e mais curta do que a carbono-carbono, que é 1.53. Ok. O que mais que a gente pode falar? Bom, aqui nós temos uma outra molécula, né, que agora você já tem. Aqui é um carbono, nitrogênio com carbono, uma dupla. Aqui é uma simples, então já tem a ver com hibridização. Aqui é sp2, sp2, aqui é sp3, sp3 e tem uma π. Então observe que aqui ela é esse nitrogênio 2. Essa numeração é apenas da molécula, não tem a ver com numeração de nomenclatura. Então nitrogênio com esse carbono aqui, né, nitrogênio com carbono aqui, ou esse, tanto faz, porque né, vamos ver esse primeiro. Esse nitrogênio com esse carbono, certo? 1.46. Agora, esse nitrogênio com esse carbono, carbono 3, 1.27. Observe que agora é uma ligação dupla. E aqui era uma ligação simples, 1.47. 1.47 para 1.27. Opa! Então, uma ligação simples e uma ligação dupla entre átomos semelhantes. Houve, então, um encurtamento de ligação. Mas a gente pode também ver essa ligação aqui, 1.46 seria carbono 1 nitrogênio, carbono 1 nitrogênio, 1.46, e aqui também você tem essa distância aqui, C2N1, 1.47, muito próximo na verdade, né? Mas essa aqui parece um pouquinho mais longa, é mais longa, né? Um pouquinho mais longa, porque na verdade isso aqui, ela é uma ligação, isso aqui é um carbono sp2. A hibridização, ela muda pouco, mas mudou. Aqui é um carbono, a eletronegatividade carbono nitrogênio, simples. Aqui é carbono nitrogênio, simples. Mas aqui é sp3, sp3. E aqui é sp2, sp3. sp2, sp3, sp2. Ok? Então há um encurtamento. Bom, no caso, por exemplo, dessa molécula, né, que é C-tripla, né, C-tripla-N, né, acetonitrila, você já começa a ver uma coisa, já encurtou muito, né? C2, C3, essa aqui eu estou colocando, porque aqui esse valor aqui ele é calculado, né? Esse nível de cálculo inclusive é profundo. O resto tudo aqui é experimental. Vamos voltar para cá. Então essa aqui é SP2, SP3, e essa aqui ela é sigma, SP, e tem duas ligações π. Então agora essa aqui ficou para 1.15, né? 1.157, bem curtinha em relação à dupla, né? 1.27, e a ligação simples é 1.47. Então observem que tem hibridização, diferença de eletronegatividade. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na nossa questão. O caráter S, que a gente já discutiu nas aulas passadas, quer dizer, na hibridização, por exemplo, SP3 tem 25% de caráter S, SP2 33%, SP 50% de caráter S, é fundamental. Então aqui eu estou botando aqui uma tabelinha para vocês, logicamente vamos tentar não decorar, mas vamos tentar raciocinar. Por exemplo, carbono-carbono, simples, SP3, 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 SP2, ó, vai encurtando, pouco, mas vai encurtando, né? Porque mesmo sendo carbono simples, tá? SP, SP, certo? Quando é dupla, encurta um pouquinho, SP2, SP2, pode ser SP2 um SP, pode ser um SP, SP, entre uma dupla, né? Entre outras ligações. Aqui no caso, por exemplo, da tripla SP, SP 1.18. Então, aqui, na verdade, do carbono e hidrogênio, quem está ligado ao hidrogênio, efetivamente, aqui não vai modificar muito, não. Você vê, 1.09, 1.08, não muda muito, não. Mas aqui é interessante, ó, olha lá. Carbono simples, né? Quando o oxigênio está ligado a um SP3,
sp2 ao encurtamento de ligação. Quando é dupla, também já encurtou, mas também depende com quem ele está ligado, que tipo de átomo ele está ligado, se é sp2 ou sp. O nitrogênio, ó, não é tanto quanto o oxigênio também, mas encurtou em relação, encurtou, que dependendo de quem está ligado. A dupla, se eu comparar esse com esse, aqui, 21, 28, beleza? Então, nitrogênio é menos eletronegativo. Tripla, C-tripla-N, 1.14, CS já é grande, né? Porque já o enxofre já está no terceiro período da tabela periódica e essa distância começa a aumentar bastante. C-dupla-S com C-dupla-O, vamos ver. C-dupla-O 1.21, C-dupla-S 1.67, aí já começa a ficar grandona, né? Porque o enxofre é grandão, é volumoso, né? E já está no terceiro período. Então vamos tentar essa tabela aqui, usar, estudar e tentar raciocinar em cada momento. No caso dos halogênios, por exemplo, carbono halogênio, né? Vai depender muito também se você vai andando para direita na tabela periódica, no caso, por exemplo, no caso do grupo, do grupo, você vai do segundo período, mesmo grupo, né? Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, vai aumentando o ângulo, vai aumentando a distância, né? Por exemplo, aqui, flúor, né? Carbono flúor, 1.40, carbono cloro, 1.79, carbono bromo, 1.97, carbono iodo, 2.16 angstroms. Isso depende também se o carbono é sp3, sp2, sp. Mas em geral, sempre que tem um carbono halogênio, quanto maior, né, o período, né, o volume até o período, você chega a distâncias grandes, né, 2.16 angstroms. Agora, em relação à força das ligações covalentes, que a gente vai tratar aqui, não é tão evidente. Os livros às vezes simplificam um pouco, né? Mas na verdade não é tão óbvio. Mas vamos fazer algumas coisas para que você tenha uma noção geral. Porque, por exemplo, você quer saber qual é a força de uma ligação OH. Bom, existem maneiras de você experimentalmente medir a energia de dissociação da água, para dar radical H ponto ou H ponto. Isso é 118 kcal por mol, energia de dissociação. Métodos teóricos experimentais de OH, dando O ponto, H ponto, 100 kcal por mol. Isso é energia de dissociação. Então, na verdade, energia de ligação, a gente usa a média entre as energias de dissociação. Então, por isso que complica em alguns casos, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode falar. Por exemplo, em geral, quanto maior for a interação, eu botei aqui volume comum, né? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, né? Quanto maior for a interação entre os orbitais, né? Por exemplo, sigma, ligação sigma, tem mais interação com a ligação π, em geral ela é mais forte. Em geral. Tem exceções? Tem, mas vamos tentar nos guiar em alguma coisa. Então, ligações triplas são ligações mais forte do que duplo e mais forte do que simples, entre átomos iguais. Isso aí dificilmente tem exceção. Tá? Então, tripla é mais forte do que duplo e mais simples, inclusive é mais curta, inclusive, né, que a gente já viu. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, é mais curta, 1.54 anos, 1.35, 1.20, e a gente vai ver a força na próxima transparente. Ligações mais curtas são normalmente mais fortes. Bom, ok, ligações mais curtas, mesmo que, né, ligações mais curtas são normalmente mais fortes. Tem exceções? Tem. Mas a gente vai tentar se guiar com esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, ligações, essa aqui, como a gente viu, né? Aqui essa aqui é mais curta e essa aqui é mais longa. Então essa aqui é mais forte, essa aqui é mais fraca. A gente vai ver na tabela subsequente. Tá? Outra coisa é o seguinte, ligações entre átomos com maiores diferenças de eletronegatividade são normalmente mais fortes. Por exemplo, hidrogênio, flúor, né, é uma ligação muito forte. Agora, OO é uma ligação muito fraca. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa tabela. Essa tabela tem várias exceções, mas algumas coisas a gente pode ver. Né, porque realmente existem dados experimentais conflitantes na literatura. Eu andei vasculhando bastante essa questão experimental. Mas vamos ver aqui, por exemplo. Aqui é evidente, né? Então, C tripla, C dupla, C simples. Então, a energia aqui está na ordem em quilocaloria por mol de
200, 146 a 140, 151, 83 a 85. Então vai ficando mais forte a ligação se é tripla, dupla e simples, né? Aqui eu estou comparando duas duplas agora de eletronegatividades diferentes. Observe que aqui é 143 e aqui é 173, 181. Então observe que aqui, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, então é mais forte. A ligação aqui é mais forte. Aqui eu estou marcando algumas, aqui o flúor não está aqui nessa tabela, não foi medido. Agora, por exemplo, cloro, bromo e iodo. Observe que você vai aumentando o comprimento, então, para 79, 66 e 52. 52 quilocalorias por mol. Tá? Então, vai aumentando a distância, vai diminuindo a energia da ligação. Aqui, por exemplo, também eu posso ver, por exemplo, OHSH. Então, a eletronegatividade também caiu, né, para o enxofre. E as energias também, aqui nesse caso, essa aqui é mais forte e essa aqui é mais fraca. Alguns exemplos, né? Aqui também, ó, carbono na faixa de 85 e o carbono enxofre 61. São alguns exemplos. O que se destaca é do ácido da água oxigenada, peróxido de hidrogênio, OO 42. É muito fraca a ligação, inclusive, muito fraca. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os ângulos entre as ligações nas moléculas, tá? No final. Bom, entre ângulos nós podemos falar de sistemas regulares. Por exemplo, sistemas onde o átomo central, M, está ligado a 4 ligantes iguais. Por exemplo, no caso, ML4. Esse ligante pode ser átomo, grupo de átomo, até par de elétrons. Nesse caso aqui tem que ser igual. Por exemplo, metano. Aqui está o carbono central, carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? Então é um tetaedro regular, com 109 graus e 28 minutos, 109,28, um tetaedro regular. Já o tetacloreto de carbono, que é um solvente orgânico, também ele é tetaedro regular. O íon amônio também, tá? É um cátion, né? Cátion, mas tem 4 átomos, nesse caso ele é um tetaedro regular. Outra geometria muito conhecida é a triangular plana, né? Triangular plana seria agora o átomo central ligado a 3 átomos ML3, então é 120 graus o ângulo exato. Então, por exemplo, alguns exemplos: fluoreto de boro, né? Trifluoreto de boro, o cátion metila, aqui, então você tem então 120 graus direitinho. Linear, né? Átomos de ligações lineares. Você tem, por exemplo, o etino, aqui você está considerando o M como se fosse esse carbono. Isso tudo aqui pode ser átomo ou grupo de átomos. Isso aqui seria então um grupo de átomo e esse aqui outro grupo de átomo. Então é linear, então é 180 graus. Aqui o cloreto de berílio também 180 graus. Ok? Uma teoria extremamente importante para você saber esse negócio de ângulo é uma chamada teoria da repulsão entre os elétrons da camada de valência. Professor, mas sempre vai ser assim, regular, tetaedro regular, trigonal plana? Não. Porque, por exemplo, onde você não tiver agora os grupos iguais, aí eles vão tentar ficar o mais confortável possível. Lógico, as moléculas não são burras, as moléculas vão ficar o mais afastado possível. Por exemplo, o que a gente tem que tomar aqui, uma coisa que a gente vai tentar entrar em consonância é o seguinte: pares de elétrons não ligados na camada de valência ocupam mais espaço do que um átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, no caso da amônia, né, no caso do metano é 109,28, mas a amônia, como tem esse par de elétrons não ligados, esse orbital, né, esse orbital de par de elétrons não ligado, ele acaba estreitando um pouco mais esse ângulo aqui. Então, de 109 passa para 107,8. Já no caso da água, já tem 2 pares de elétrons com repulsão eletrônica. Então, estreita mais ainda esse ângulo aqui para 104,45 graus. Outro exemplo interessante aqui essa molécula aqui do eteno. Você veja aqui que esse ângulo aqui é 117,6 e aqui 121,2. Então, logicamente, isso aqui é sp2, seria 120, mas não é igual, porque aqui você tem uma repulsão maior do que essa repulsão aqui. Então, ele já não é tão regular.
Mas vamos ver uma coisa parecida, por exemplo, agora você tem, em vez de CH2, o oxigênio. Então, em vez de você ter 2 hidrogênios, você tem pares de elétrons, você tem repulsão eletrônica. Então, observe que esse ângulo aqui, que era 121,2, passou para 121,9. Ah, é pouco, professor? Nesse caso não é muito, mas é significativo. E aqui também há um estreitamento de 117,6 para 116,1 graus. Certo? Então, par de elétrons, efetivamente existe essa repulsão, chamada teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. Okay? Aqui eu tenho alguns valores tabelados, água, e alguns você vai estudar aí, por exemplo, aqui carbono, hidrogênio, ângulos, são alguns ângulos que você pode estudar e você vai ver. Eu vou destacar esse aqui, por exemplo, carbono, nitrogênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, né? Metilamina e trimetilamina. Professor, mas como é que eu vou saber esse negócio? Será que tem algum método computacional? Ele já falou que tem esse método computacional, é uma aproximação, lógico, né? Como eu falei, eu estou usando esse programa aqui, ele tem 30 dias livre, depois você pode comprar, né? E você pode fazer, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, como eu falei, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que podem ser feitas, né, para você estudar esse tipo de coisa. Por exemplo, no caso da metilamina, vamos com calma aqui, sem pressa. No caso da metilamina que a gente viu ali, eu vou desenhar aqui, vou aprender aos poucos, né? Então, aqui eu vou botar aqui maiúscula, fixo, NH2. Ok. Então, aqui então a metilamina. Esse programa é interessante, que você pode botar assim, ó, estrutura, converta estrutura em nome. Interessante que ele já bota etanamina, né? Logicamente em inglês. Mas é muito interessante, né, esse programa, porque é bom para fazer gabarito de prova, né? É muito interessante. Bom, mas é em inglês, né? Mas a gente pega aqui, ó, Ctrl C no meu programa e vamos lá para o ChemDraw 3D, Ctrl V. Então tá aqui e vamos tentar minimizar a energia que a gente já fez numa aula passada. Run, tá? Então vamos fazer aqui uma minimização. E agora vamos tentar ver mais ou menos o ângulo e vamos ver se bate mais ou menos, né, com o que a gente tinha visto. Então, por exemplo, no caso que a gente tinha visto no caso anterior, né, seria, nesse caso aqui, a metilamina 102, carbono, nitrogênio e hidrogênio 112 graus. Então vamos ver lá como é que ficou. Então, carbono, nitrogênio, hidrogênio. Como é que a gente faz? Bom, a gente marca aqui, a gente pode saber distância, aqui ó, 1.4, aqui você vai marcar, ó, 111, 110,9. Gente, isso é calculado. Lá o experimental deu 112, então tá, por 111 está bem razoável, tá certo? Então, para investigar, é muito bom esse programa para você investigar as distâncias, né? Então, vamos ver então você pode saber distâncias, ângulos e assim por diante, né? Por exemplo, aqui você quer saber a distância, ó, carbono e hidrogênio 1.11, tá vendo? Aqui 1.12 e assim por diante. Alguns cálculos interessantes, aqui você quer saber a distância, é 1 e assim por diante. Logicamente não é igual ao experimental, mas é bem melhor para você investigar, tá certo? Vamos outra, aquele que a gente mostrou lá, que é o trietilamina. Então vamos deletar aqui. A gente viu a trietilamina. Como é que a gente desenha? A gente clica aqui, aí a gente vai aqui, 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 e aí depois a gente vem aqui o átomo, um A, e bota o nitrogênio. Agora já tem então o trimetilamina no caso, né? Vamos ver o trimetilamina. Ctrl C e vamos lá para o ChemDraw 3D. Ctrl V. Ok. Então vamos minimizar a energia, minimiza a energia, vamos botar a teoria, N1 semi-empírico, M3 semi-empírico, é muito bom. Esse M3 é outro que é muito bom também, é um programa muito bom. E aqui você vamos ver como é que ficou, então, as distâncias, né? Por exemplo, aqui eu quero saber o ângulo, então eu venho aqui, marco a distância é 1.48 e o ângulo 112,3. Se eu não me engano, lá no nosso trimetilamina estava 108, mas é carbono, nitrogênio, carbono. 108,
108,7. 108,7 e o valor calculado aqui, que é esse carbono, nitrogênio, carbono, ficou um pouco distante, né? Ficou um pouco distante. Então, na verdade, serve para você investigar e às vezes nem sempre fica muito bom. Aí você tem que mudar de método. Será que eu mudar aqui para minimizar? Eu não vou usar o método, por exemplo, a teoria, em vez de usar a semi-empírica, eu vou usar agora a N1. Será que a N1 melhora um pouquinho? Outro método, PM3, a N1, semi-empírica, a gente vai aprender isso tudo. Então vamos lá, aqui marcou, aqui já 113. Então, agora tem outros métodos, né, computacionais, que é Hartree-Fock e outros métodos muito mais sofisticados que dão valores experimentais. Mas para você ter uma noção razoável, ele te dá um valor bem significativo. Tá, mais dois exemplos, para não ficar longa demais a nossa aula. Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, alguns ciclos, por exemplo, o ciclo hexano. Então você marcou, Ctrl C, vem para cá, Ctrl V, já vem bonitinho. Vamos tentar agora no pacote minimizar a energia e eu vou usar a teoria PM3, que é uma teoria semi-empírica. Depois vai ter uma aula aí, até mesmo computacional, e vamos tentar ver, ele vai ajeitar as ligações, ele vai calcular as integrais, ok? E aí a gente vai botar aí o ciclo hexano, que vai em análise conformacional, a gente vai ver isso de novo, tá? Então aqui você já tem uma cadeira, tá vendo? Aqui é interessante, você pode saber o ângulo, por exemplo, você quer saber o ângulo desse e desse, 111 graus, tá? Não é o 109, é diferente um pouco do 109, mas é um valor bem razoável. Quero saber o ângulo desse e desse, 105,9. Todos eles vão dizer, no caso, todos aqui são totalmente simétricos, né? Então 105,9. Então eu quero saber a distância, 1,52, que é mais ou menos parecido com 1,52 experimental. Resumo da ópera, você pode investigar. Agora você pode, por exemplo, outra molécula, que seria, no caso, você pode mudar tanto aqui quanto lá, mas vamos mudar lá. Então, se você quer, por exemplo, uma molécula muito importante, aqui os carboidratos se usam muito, né? Que é os tetrahidropiranos, né? Na verdade, os carboidratos são a base dos carboidratos. Então, Ctrl C, vamos lá, vamos tentar apagar isso aqui, né? A gente apaga isso aqui, Telete, Ctrl V, olha lá os tetrahidropiranos. E vamos agora minimizar, Mopac, minimiza energia, e eu vou usar a teoria PM3. Né? Teoria PM3 e teoria M1, eles na verdade competem. Ele vai ajeitar a ligação, calcula, beleza, já está, tem que estar o gradiente, tá 0,0 alguma coisa, então tá legal. E aqui você pode saber os ângulos, né? Você quer saber os ângulos aqui, por exemplo, do éter, desse éter do tetrahidropirano cíclico, né? Marcou aqui 113 graus. Logicamente você pode procurar o valor experimental e ver qual é o método teórico que se adequa. Na verdade, o que vale é o experimental, certo? Então, esse aqui, então, 113 graus. Agora, para cá, 112,9. Esse ângulo aqui, certo? Agora, esse, por exemplo, agora se eu quero saber esse aqui, deve ser mais diferente, 110, tá vendo? Então, é interessantíssimo esse tipo de molécula. Outro, alcaloides, por exemplo, em química de produtos naturais, você usa muito esse sistema NH, né? Esse sistema NH, esse sistema pirrolidínico. Então, Ctrl C, foi para lá. Então aqui de novo você pode investigar aqui, ó, vou deletar, del aqui no meu computador, vou de novo Ctrl V, olha lá, beleza. Então vamos agora minimizar novamente, minimiza energia, minimizar e otimizar toda a geometria, né? E a teoria, então eu vou usar PM3, né? Não é uma aula de química computacional, mas está ajeitando lá, vamos ver se o gradiente, beleza, 0,0 alguma coisa. Aí você já pode saber, por exemplo, sei lá, distância de ligação, 0,998, teórica, né? Não, tem que ver a experimental. Né? Eu posso aqui 1,485, logicamente simétrico, 1,485. Se você quer saber essa distância aqui, 1,52, que vai ser logicamente igual a essa aqui, 1,524.
E o ângulo, se você quer saber, por exemplo, você pode vasculhar a intimidade da molécula, né? Por exemplo, essa aqui, essa e essa tem 112 graus, 112,9, 113 graus e assim por diante. Como é que ficaria então esse ângulo aqui? 111, né? Então com isso você consegue investigar a sua molécula, e trabalhando com isso você consegue. De novo, mais uma vez, se quiser então uma cópia desse livro, cada vez vai ter, eu vou estar melhorando e botando edições depois, vão sendo melhoradas, ainda é uma apostila. Mas espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e até a próxima aula. Valeu, gente, obrigado pela atenção.